Vamos todos de pé, abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 22. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 22. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Amém. Pai querido, fala mais uma vez conosco, Senhor, essa noite. Supre as nossas necessidades espirituais. Que a Tua palavra nos alerte, nos ensine e transforme o nosso comportamento, que ao ouvirmos a Tua voz, Pai, haja um desejo de mudança, de acerto na nossa vida. Que a Tua palavra nos corrija sempre, Senhor, porque precisamos da direção de ouvirmos a Tua voz nesse lugar. É o que queremos e é o que precisamos. Não necessitamos de doutrinas humanas, não necessitamos de historinhas nem de filosofias do mundo, mas da palavra que sai da Tua boca, esta que nos alimenta e é esta que Te pedimos. Fala conosco e que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, para que debaixo do poder do Espírito Santo eu possa ministrar a Tua palavra, para que ela toque nos nossos corações e nos transforme mais uma vez esta noite. É o que eu Te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a partir do verso 23 desse mesmo capítulo, são os versículos mais conhecidos aí da Bíblia em relação à ceia do Senhor. Muitas vezes, nós, quando ministramos a ceia, lemos a partir do versículo 23, onde Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e tal. E ele começa a explicar sobre a ceia do Senhor. Tudo aquilo que ele recebeu do próprio Senhor, ensina para a igreja a respeito da ceia. Mas nos versículos que nós lemos, esses 3 versículos anteriores, na verdade Paulo está chamando a atenção da igreja. Ele está fazendo uma repreensão, porque já naquela época, naquele momento, haviam pessoas na igreja, que faziam parte da igreja, que não entendiam a ceia, que não encaravam aquele momento com a seriedade necessária e participavam de forma meio equivocada, não é? Então, os versículos que nós lemos aqui no início, na verdade, são uma repreensão de Paulo em relação à postura das pessoas da igreja na ceia do Senhor. E você leu aqui comigo, não é? E isso me chama a atenção porque já há 2000 anos atrás, as coisas aconteciam. E hoje, irmãos, infelizmente, não é muito diferente. A ceia é servida na igreja, em tempos periódicos, não é? Nós temos uma cerimônia, a ceia é aberta, qualquer pessoa que estiver aqui pode participar, se assim julgar conveniente, embora a Bíblia oriente e a gente mostre essas orientações, mas é uma decisão de cada um no final, não é? Nenhum de nós pode impedir ninguém de exercer a sua liberdade de escolha, não é? Mas ainda hoje é preciso encarar essa realidade de que alguns de nós ainda precisam ser repreendidos, ainda precisam ser corrigidos com relação ao seu comportamento em relação à ceia do Senhor. Porque imagina no que Jesus fez quando estabeleceu a ceia. Você lembra da última ceia, do último momento em que ele estava com seus discípulos. Foi ali que ele tomou o cálice, tomou o pão, partiu o pão, distribuiu,
tomou o cálice, bebeu, deu aos seus discípulos, como a Bíblia diz, e instituiu este memorial. Ordenou que os discípulos, a partir dali, celebrassem periodicamente a ceia em sua memória. Mas a memória que eles guardariam logo depois desses acontecimentos era a memória da cruz, não é? Porque logo depois da ceia, praticamente naquela mesma noite, Jesus é preso, é levado, não é? E começa todo o seu sofrimento, martírio, que termina, que culmina na cruz, com a morte, da maneira como a Bíblia narra para a gente. Então, entender a ceia como um símbolo dessa morte. O próprio apóstolo Paulo diz que a gente celebra na ceia a morte do Senhor. Não é a celebração da vida, do Natal, não. É a celebração da morte. Está escrito aqui no texto em 1 Coríntios, se você ler, continuar lendo aí, você já me ouviu ler várias vezes, que é a celebração da sua morte, pelo significado dela, pelo que ela significou para nós. Então, numa cerimônia assim, como não deve ser a nossa seriedade, a nossa postura em relação a algo que lembra um momento tão crucial na vida de Jesus, de tanto sofrimento, de tanta dor, com um único propósito, a nossa salvação, o nosso benefício, né? Então, isso também deveria requerer de nós uma seriedade muito grande ao participarmos desse momento, não é? Porque Jesus estava ali se dando a nosso favor. E quando ele celebra a ceia com os discípulos, ele já sabe tudo que lhe vai acontecer, mas está disposto a se dar e mostra simbolicamente para eles o que iria acontecer. O meu corpo, que foi partido aqui, simbolizado nesse pão partido, vai sofrer, vai ser partido também, vai ser dilacerado. O meu sangue será derramado, como esse vinho, como esse suco que vocês estão tomando. Então, o que ele está ensinando para a igreja, para os discípulos, é o que aconteceria com ele mesmo dali a alguns momentos, não é? Então, irmãos, logo depois desta ceia, quando Jesus é preso, levado para o julgamento, até chegar à cruz, e lembre comigo que a ceia está simbolizando esse processo, né? Sua prisão, seu sofrimento, sua morte na cruz. Durante esse momento em que Jesus é levado, julgado, envergonhado, apanha e tal, há algumas pessoas presenciando, presentes nesse seu sofrimento. E eu queria olhar para a Bíblia hoje com você, para que a gente entenda se essas pessoas que presenciaram o sofrimento de Jesus, de alguma maneira se assemelham a nós quando participamos da ceia. Porque se você pensar na ceia como uma celebração da morte, como está escrito na Bíblia, nós estamos também participando de alguma forma desse momento, dessa lembrança de sofrimento que Jesus experimentou. E então eu queria olhar para aquelas pessoas que participaram da sua crucificação e encontrar ali alguns comportamentos para analisar junto com você se esses comportamentos têm sido também o nosso em relação à igreja, em relação a Deus, em relação à ceia do Senhor. Então, olhando para os momentos da crucificação e da morte de Jesus, há alguns grupos que vão se apresentar pela Bíblia Sagrada. E a pergunta que eu vou deixar para nós essa noite: a que grupo deste nós pertencemos? Nós nos enquadramos. O primeiro deles, eu quero ler com você, João, capítulo 19. O Evangelho segundo João, capítulo número 19, vai mostrar aqui o primeiro grupo que eu queria chamar a atenção. João 19, versículo 23 e verso 24. Diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura.
repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Estes soldados que participaram ativamente da crucificação de Jesus, participaram ativamente, crucificando, pregando, martelando, agredindo. No final, ainda com Jesus na cruz, pegam as suas vestes, dividem em 4 partes, cada um fica com uma parte, e a túnica, que parecia de mais valor, decidem sorteá-la entre eles, não é? Então, o que esse grupo aqui representa, irmãos? Estavam lá, assim como hoje estamos nós na ceia do Senhor. Aquele grupo estava lá, presenciando o seu sofrimento e a sua dor, presenciando a sua crucificação. Mas esse grupo representa aquelas pessoas que só estão interessadas nos bens materiais que podem obter de Jesus. Porque foi isso que eles fizeram ali. Pegaram os bens de Jesus, que se resumiam às suas vestes, não é? E uma túnica que ele vestia, e estavam ali disputando entre si quem ficaria com aquela herança, entre aspas, não é? Jesus está na cruz, salvando a humanidade, mas aqueles homens querem apenas tirar tudo que é possível daquele homem. Irmãos, eu olho para esse grupo e vejo que hoje muita gente assume também na igreja a mesma atitude. Participa da ceia, que é um momento que nos lembra o sofrimento, a morte, a crucificação, mas com o mesmo pensamento. Fazem da morte de Jesus uma razão para terem algum tipo de lucro. Ensinam um evangelho que é lucrativo, que de alguma forma traz um benefício. Como diz o apóstolo Paulo, fazem comércio das pessoas, porque o interesse dessas pessoas é o lucro, é o bem que vão receber de Jesus. Mas, como eu costumo dizer, os culpados não são estes líderes apenas, porque para todo falso profeta existe uma falsa ovelha. Uma pessoa que também é motivada pelas mesmas coisas que atraem aquele profeta. Elas também estão ali apenas interessadas no que vão obter de Jesus, apenas interessadas no lucro que terão participando daquele episódio. Estamos na igreja, tomamos a ceia, mas o nosso interesse é lucrar com o evangelho. É que Jesus me dê algum bem material, de maneira que valha a pena servi-lo, valha a pena estar na igreja. Que eu obtenha algum benefício para a minha vida. Então, esse primeiro grupo, ainda hoje, irmãos, está também na igreja. Como aqueles soldados lá, estão disputando entre si os bens de Jesus, querendo de alguma forma trazer para si os benefícios que podem alcançar apenas de forma material de Jesus. E muitos ainda hoje, na igreja, nas igrejas, estão diante da ceia, com os mesmos pensamentos, diante de Jesus, com as mesmas ideias e motivações. Eu sirvo a Deus porque eu quero algum benefício em troca por isso. Eu quero, de alguma forma, me beneficiar com a herança. E ainda invocam, eu sou filho do rei, tenho direito à herança. Não é isso que dizem as pessoas que fazem isso? Mas, na verdade, o comportamento delas é muito semelhante a esse grupo de soldados romanos encarregados da crucificação de Jesus. E ainda eles esquecem dos princípios de Deus em relação a essas coisas. Veja, amados, aqueles que se preocupam só com bens materiais, que são adeptos e gostam da teologia da prosperidade, que seguem a Deus porque acham que terão com isso algum benefício financeiro, estão indo contra princípios que a própria palavra de Deus nos apresenta. Abra o Salmo 62, no versículo 10. No Salmo número 62, leia comigo o versículo número 10, aonde está escrito um princípio de Deus que precisa ser observado.
Salmo 62, verso 10 diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Quando o interesse da pessoa é apenas a prosperidade, é apenas o benefício, ela acaba colocando o seu coração nessas coisas. E o que Jesus ensinou? Que não se pode servir a dois senhores. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, apegado. E a Bíblia diz aqui com clareza no Salmo 62, que eu não devo confiar nas coisas que eu estou extorquindo, nem me vangloriar na rapina, em coisas que ganho de repente, nem sempre de maneira lícita, não é? Porque se as riquezas prosperam, eu não posso colocar nelas o coração. Não que seja errado prosperar. O que é errado é que a gente coloque o coração e fique envolvido emocionalmente, atrelada a nossa vida a esses princípios. Como aqueles homens. Jesus está morrendo na cruz, está salvando a humanidade, mas a preocupação deles era ver quem ia ficar com a capa, era ver quem ia lucrar com aquela morte, era ver quem seria beneficiado com aquele ato. E o próprio Senhor Jesus nos ensina em Mateus, eu quero ler com você, Mateus capítulo 6, versículo número 19 e 20, está escrito também, ensinado pelo Senhor Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O que Jesus ordena? Não acumular aqui na terra. Por quê? O risco é grande. Quer acumular? Acumule no céu, porque lá há segurança. Então isso tira o foco do nosso coração. E esse é o grande problema de muitos hoje. Estão na igreja, participam da ceia, contemplam o sacrifício de Jesus, mas só pensam no que podem obter de lucro em relação àquilo que Jesus fez. Como se Jesus tivesse morrido para deixar alguém rico. Como se a morte de Jesus fosse o motivo do crente ser milionário, não é? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A pergunta é: será que eu pertenço a esse grupo? Será que você pertence a esse grupo? Pergunte a Deus e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. O segundo grupo está em Mateus capítulo 27. Abra comigo a Bíblia. Em Mateus capítulo 27, versículo 41. Mateus capítulo 27, versículo 41 até o verso 43. Mateus 27, do 41 ao 43. Está escrito: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Que grupo é esse, irmãos? É o grupo daqueles que zombam de Jesus. E é significativo que essas pessoas que estão zombando aqui, quem são essas pessoas? Leia no verso 41, quem são elas, irmãos? Principais sacerdotes, escribas e anciãos. Não são as pessoas do povo, não são os ignorantes, são os espertos, os entendidos, os religiosos, aqueles que conheciam a Bíblia muito bem, os principais sacerdotes. Os escribas encarregados de um serviço sagrado de recopiar as Escrituras Sagradas. Os anciãos, as pessoas experientes, eram elas que aqui estavam zombando de Jesus, olhando para a sua morte e zombando dele. Hoje na igreja, esse mesmo grupo se manifesta. Estamos na ceia, diante da morte de Cristo que estamos celebrando,
mas zombamos dele, descaradamente, conhecendo a Bíblia, sendo religiosos, tendo até experiências, mas com nossas atitudes zombando claramente de Jesus. Muita gente tomando a ceia e zombando de Cristo com esta atitude, com este ato, zombando do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? Está em Gálatas 6:7. Você conhece o texto até de cor, mas eu vou ler junto com você, Gálatas 6, versículo 7. Está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diziam aqueles religiosos: é filho de Deus, desce da cruz. Se Deus te ama, Ele cuidará de você. Você não dizia que era filho dele? Zombando de Cristo. A gente olha para isso e diz: que horror. Mas como você acha é a atitude daquele cristão que está na igreja, tomando a ceia, participando, celebrando a sua morte, mas ao mesmo tempo em pecado, ao mesmo tempo vivendo uma vida toda desregrada, fazendo o que quer, fora da igreja sendo alguém completamente diferente do que é dentro da igreja? O que está fazendo essa pessoa? Será que está fazendo algo diferente do que fizeram esses aqui? Está ou não zombando? Está ou não desdenhando de quem é Jesus? Está lá, participando, presenciando sua morte, presenciando o seu sofrimento, mas escarnecendo. A ceia é um símbolo da morte. Quando participamos de forma irresponsável, estamos escarnecendo de Cristo da mesma maneira. Quando sabemos do pecado e permanecemos nele, e não mostramos a menor intenção de abandoná-lo, estamos incluídos nesse grupo dos zombadores de Cristo, daqueles que o desafiam, desafiando: você é Deus mesmo? Então puna o meu pecado, puna o meu erro. É o que estão dizendo algumas pessoas que participam da ceia, com este mesmo sentimento e com esta mesma postura. Mas, meu amado, cuidado, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá, ele ceifará. Isso é invariável. Como eu tenho dito à igreja nos últimos cultos, o problema é que hoje a gente não vê essa colheita imediata. Hoje a gente não vê. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nenhuma colheita é rápida. É rápida a colheita? Não é difícil você encontrar alguma planta, alguma fruta, algum legume que você plante e que daqui a um dia ou dois você está colhendo aquilo que você plantou. Leva tempo, alguns levam anos para brotar. Você planta uma árvore, ela leva anos para crescer e dar algum fruto, não é? A colheita não é rápida. E por não ser rápida, muitos estão ainda escarnecendo, como se a promessa invariável de Deus, o princípio de que de Deus não se zomba, porque o que você semear, você vai colher. Pode demorar, mas você vai colher, e isso vai acontecer. Então esse grupo ainda está também presente na igreja. E a pergunta é: eu faço parte desse grupo? Eu me insiro nesse grupo? Medita diante do Senhor. O outro grupo está também em Mateus capítulo 27, no mesmo capítulo, mas agora no versículo 54. Este é mais sutil. Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Eu lembro de uma vez que preguei sobre esse texto, falando a respeito da atitude desse centurião. A princípio a gente olha para isto e diz: poxa, que legal, parece que ele se converteu. Parece ou não parece? Olhando assim. Parece, né? Porque verdadeiramente este era filho de Deus. Ele faz uma afirmação, é como se ele estivesse reconhecendo a filiação de Jesus, não é? E a princípio essa atitude pode enganar muita gente, assim como hoje. Tem muita gente na igreja, irmãos, mas muita gente pode estar enganando muita gente também, com afirmações que parecem significar alguma coisa, mas que no fundo não significam nada.
Esse grupo é definido como os admiradores, ou os que ficam admirados. Veja, a reação do centurião partiu porque ele ficou admirado. E com o que ele ficou admirado? Leia comigo os 3 versículos anteriores. Verso 51. Eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Só que esse temor aqui não é aquele respeito a Deus que a gente imagina, mas é o medo mesmo. Por quê? Está tudo tremendo em volta. Né? A terra está sacudindo, tem morto saindo da sepultura. Está um thriller, não, o negócio. Imagina. Os defuntos lá andando. Quem não ia ficar com medo? Qualquer um ia ficar com medo daquela cena. Né? Impressionado, impactado. Irmão, ficar impressionado, ficar impactado, não quer dizer que você se converteu. Ser impactado por uma palavra, por uma mensagem, gostar da mensagem, não quer dizer que você se converteu. Ficar admirado, admirar Jesus. Tem muita gente que admira Jesus, outros admiram profetas, outros admiram filósofos, admiram pensadores. Também não quer dizer muita coisa. Esse homem, ele ficou assim porque ele viu isso tudo acontecer. Aí ficou muito admirado, ficou extasiado com aquilo tudo, e aí fez essa declaração. Mas não foi suficiente para mudar a sua vida. Não foi suficiente para isso ser um fator de transformação na vida desse homem. Ele não se converteu, ele não passou a partir daquele momento a ser uma pessoa diferente, porque simplesmente constatou, ele era filho de Deus mesmo. Aí, poxa, não quer dizer muita coisa, irmãos. Isso não é suficiente. E isso é semelhante a outras pessoas que a Bíblia também mostra, que ficaram impressionadas, que ficaram impactadas com mensagens, mas não passa disso. Pode ser que hoje tenha muita gente na ceia das igrejas que está ali por causa de impressões, por causa de impactos no coração, porque ficaram admiradas, porque viram um milagre, viram alguma coisa, mas isso não quer dizer que a sua vida mudou. Não quer dizer que se renderam a Jesus Cristo. Então continuam aí participando da ceia, mas apenas fazendo declarações bonitas como a desse homem, mas sem um compromisso efetivo com Jesus. Quer ver um outro exemplo? Em Atos 26. Atos 26, 28, conta uma história do apóstolo Paulo, em que ele está pregando a um homem importante. Paulo tinha uma sabedoria, uma unção para pregar. Atos 26, 28, diz assim: então Agripa era rei, se dirigiu a Paulo e disse: por pouco não me persuades a me fazer cristão. Paulo deu uma pregação para Agripa, irmãos, que eu queria estar lá para ouvir. Que pregação! E ele falando com aquela eloquência, e Agripa, a palavra vinha e balançou o homem, mas ficou igual aquele prédio ali na Presidente Vargas, né? O balança, mas não cai. É do seu tempo isso? Balança, mas não cai? Lá em frente à Central do Brasil. Ficou assim. O homem balançou, mas não saiu do lugar. E ele mesmo diz a Paulo: olha, Paulo, você é bom nisso. Quase você me persuadiu a virar cristão. Quase. É quase crente. Tem muito quase crente na igreja. A pessoa vem, frequenta, toma ceia, vê a morte de Cristo, é quase crente. Mas não é crente. Quase se convence, mas não se convence. Assim é Agripa, assim é esse centurião. Talvez até dê uma declaração: Jesus é o Filho de Deus mesmo e tal. Mas se render, não. Talvez Agripa, pelo que Paulo falou, não, eu acho que esse Jesus era isso mesmo, mas eu não vou me render a ele, não. E assim acontece hoje com muita gente. Outro exemplo, Marcos capítulo 6, verso 20.
Olha só, esse exemplo também é impactante, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 20, fala do rei Herodes, um outro rei. Veja só o que diz, versículo 20 do capítulo 6 de Marcos. Porque Herodes temia a João. Que João é esse? João Batista. Sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, como é que ele ficava? Perplexo, escutando-o de boa mente. Veja, Herodes, o rei, quando ouvia João Batista, e João Batista não era Paulo, não. João Batista era mais, o negócio era mais embaixo com João Batista. A raça de víbora daí para baixo, né? Mas ele, quando ouvia João Batista, olha o que a Bíblia diz sobre ele, irmão. Ele ficava perplexo e escutava de boa mente. Mas esse perplexo de boa mente mandou cortar a cabeça de João Batista. Vê como não adianta nada, irmão. Não adianta nada estar na igreja, tomar ceia, ouvir de boa mente. Eu gosto. Olha, eu não gosto de pastor, mas o pastor Maurício eu gosto. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo para mim isso, sabia? Tem pessoas, eu não gosto de pastor não, mas você até que eu gosto. Paciência, não vai mudar nada a sua vida. Gostar de mim não vai fazer diferença nenhuma. Tu vai para o inferno do mesmo jeito. Ninguém vai entrar no céu e dizer assim, eu gosto do pastor Maurício. Que credencial é essa? Está roubado, né? É mais fácil entrar dizendo que não gosta de mim, é mais fácil. Mas gostar não quer dizer nada. Herodes gostava da pregação de João Batista, ouvia de boa mente, boa vontade, não era obrigado, não, ele gostava de ouvir. Ficava impressionado, ficava perplexo. Mas Herodes mudou a sua vida alguma vez? Deixou de pegar a mulher do seu irmão alguma vez? Porque foi isso que João Batista acusou e custou a sua cabeça? Herodes deixou? Não, mas está lá. Então, amados, é exemplos como esse que formam esse grupo do centurião, que está lá diante da cruz, diante de Cristo, faz até uma boa confissão, mas na verdade é tudo fruto de apenas entusiasmo. Se admiram do culto, se admiram das coisas de Deus, se emocionam na igreja, mas não mudam as suas vidas, embora estejam na presença de Deus. O centurião estava na presença de Jesus. Ele viu Jesus, ele disse, és filho de Deus, mas não mudou a vida. Há muita gente que frequenta a igreja, toma a ceia, está na presença de Deus, mas isso não muda a vida da pessoa. Entende isso, irmão? A que grupo eu pertenço? A que grupo você pertence? O quarto grupo está em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 55. Também você conhece, diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Esse é um momento inicial da crucificação, né? Jesus ainda estava ali no julgamento, na casa do sacerdote, ainda ia passar algum tempinho até chegar na cruz, mas Pedro está lá. E Pedro está representando um grupo de gente que segue Jesus de longe, irmãos. Porque o que chama a atenção nesse texto é isso. Quando você olha para Pedro, você vê o cara mais próximo de Jesus. Tinha gente mais próxima de Jesus que Pedro, Tiago, João e o barquinho? Não tinha, né? Não tinha ninguém mais próximo de Jesus que Pedro, Tiago, João e o barquinho. Mas é verdade, porque eram os mais próximos de Cristo. Quando Jesus ia em um lugar especial, era eles que ele levava. Na transfiguração, são eles que presenciam. Quando vai ressuscitar a menina, é eles que vão junto. São os mais próximos. Se tinha alguém que andava perto de Jesus, era Pedro. Mas agora que Jesus está lá para morrer, ele está longe. Ele está seguindo Jesus de longe. E esse é o grupo de gente que está na igreja, mas que segue Jesus de longe, né? Por que segue Jesus de longe? Porque, como Pedro acaba assentado na roda dos escarnecedores, o versículo seguinte diz que quando acenderam fogo no pátio, se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Que eles são esses? Eram outros discípulos? Era uma reunião de crentes? Esses eles
Eram os ímpios que estavam ali para ver o circo pegar fogo. E Pedro vai sentar com eles. Então é uma coisa que chama a outra. Começa a seguir Jesus de longe, começa a se juntar, começa a chegar perto dos escarnecedores. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos escarnecedores. Quanto mais longe de Jesus, mais perto. Imagina, Jesus está aqui, os escarnecedores estão aqui. Você está aqui, mais para cá, mais perto de cá, mais longe de cá. Ao contrário, é a mesma coisa. Se já afastou de Jesus, se juntou com quem não presta. E hoje a gente tem esse grupo também na igreja, fazendo a mesma coisa. Participando da ceia, está ali no momento crucial, mas já não segue Jesus de perto. De repente só vem no culto de ceia, né? Porque o resto do mês todinho está na roda dos escarnecedores. Está sentando com gente, está comendo com gente, está passeando com gente, está fazendo com gente, mas com Jesus não está. Está longe, está muito longe. E cada vez fica mais longe. Esse grupo é simbolizado aqui por Pedro, que participa, mas que segue de longe. Pedro está lá, mas está de longe. Se senta com os escarnecedores, não quer se envolver com as coisas de Deus, porque quando ali no meio notaram, você era um deles? Não, eu não, estou fora. Não, eu só vim aqui para assistir. Eu não me envolvo. Se você só veio aqui para assistir e não quer se envolver, a ceia é a pior coisa para você. Porque quando você participa da ceia, você está dizendo, estou me envolvendo. Estou envolvido com isso aqui. Participou da ceia, você está dando um atestado de envolvimento. Então não tem a menor coerência participar da ceia e não querer se envolver com a igreja, com as coisas. Tem coerência nenhuma. É igual o Pedro que está seguindo de longe. Aí não quer se envolver, se envolve com os escarnecedores. E depois eles mesmos se voltam contra você. E aí a consequência é negar. E assim foi o que Pedro fez. Será que você está nesse grupo? Será que eu estou nesse grupo? Vamos pensar sobre isso. E o último grupo, irmãos? Eu quero ler Lucas, capítulo 23, versículo 40, até o versículo 43. Lucas 23, do verso 40 ao 43, diz: Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Entre todos esses grupos que eu citei para você, a gente encontra um outro aqui simbolizado por esse homem, esse que era um dos condenados, um dos ladrões que estava condenado junto com Jesus. Ele representa o grupo daqueles que se rendem a Cristo. Ainda existem esses na igreja, sabia disso? Ainda existem aqueles que se rendem a Jesus. Simplesmente se entregam a Jesus. E é muito significativo o que esse homem faz, porque ele não está vendo Jesus pregando, como tantos outros viram, não está vendo Jesus curando, não está vendo Jesus vestido com sua túnica que foi disputada pelos soldados ainda há pouco, não está vendo nada disso, está vendo um Jesus pelado, todo lanhado, um símbolo, uma aparência de fracasso. É isso que ele está vendo, é ou não é? Não está vendo nada do que foi Jesus um dia. Nenhum discurso bonito, nenhuma multiplicação de pães, nenhuma cura milagrosa, nenhuma expulsão de demônio. Ele está vendo um homem simbolizando um tipo de fracasso. Pelado, lanhado, machucado, ferido. Mas ele está olhando para aquele homem e está reconhecendo nele um rei. Porque ele diz, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Só tem reino quem é rei. Concorda comigo? Ele está olhando para um homem naquelas condições e está vendo um rei. E ele ali, sabendo do seu pecado, conhecendo que ele merecia aquela situação, ele diz para o outro, nós merecemos, a gente fez por onde?
Nós estamos recebendo o salário do pecado, é isso mesmo. É justo, merecemos, fizemos por merecer, trabalhamos para isso. Ele reconhece tudo isso, mas ele também é capaz de se render a Jesus, de clamar por Jesus e pedir a Jesus que o receba no seu reino, porque ele reconhece Jesus como rei e se rende a Jesus em total dependência. Amados, esse é o grupo que eu quero pertencer. E foi por isso que ele foi recebido pelo Senhor. O Senhor termina dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi talvez o primeiro privilegiado a encontrar Jesus no paraíso. Foi aquele que inaugurou essa alegria de encontrar Jesus no paraíso. Mas por que ele foi recebido? Como eu sempre ensino aqui, não é a gente que recebe Jesus, irmãos, é Jesus que recebe a gente. Não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que aceita a gente. Aqui é um exemplo claro. Aquele homem não aceitou Jesus. Imagina um evangélico chegando lá na cruz, o cara lá preso na cruz. Ô, ladrão, você quer aceitar Jesus? Eu aceito qualquer coisa, eu estou aqui, olha a desgraça que eu estou aqui. Não, ele não aceita Jesus. Ele se rende a Jesus. Ele reconhece que Jesus é rei. E ele reconhece que a única esperança que ele tem na outra vida, no outro reino, é Jesus. Porque ele sabe, essa aqui acabou. Essa aqui já era. Eu estou aqui morrendo e vou morrer mesmo, porque eu sei que eu mereço isso. Mas há uma esperança em Cristo. Há uma esperança de um outro reino. E eu imploro, Senhor, lembra de mim quando o Senhor reinar, entrar nesse outro reino. E Jesus disse: é para já, meu filho. Eu te recebo como filho, te recebo como integrante do meu reino. Irmãos, ainda tem gente assim na igreja. Aqueles que participam da ceia porque se rendem a Jesus, porque se comprometeram com Jesus. Estão presentes na sua morte, estão presentes em qualquer circunstância, não o negam por nada, por uma dificuldade, por um problema, por uma fome, por uma doença, não. Porque sabem que qualquer problema, de fato, é fruto do seu merecimento. Mas a graça que Jesus dá, essa ninguém merece, nem conquista, nem faz por merecer. É um presente que Ele dá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Essa é a nossa ceia. A que grupo você pertence? Pensa um pouco nisso tudo que o Espírito Santo te falou. Examina agora o teu coração, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Que você integre esse último grupo, daqueles que se rendem, que se entregam e que confiam tudo nas mãos do Senhor. Amém? Quero orar junto com você, para que a gente participe da ceia nesse momento. Que o Senhor nos dê entendimento, temor verdadeiro, para que a gente identifique em nós algum traço desses outros grupos, que isto saia do nosso coração. Seja a ganância, o objetivo de lucro, a vontade de receber de Jesus alguma coisa, qualquer dessas coisas. Quem sabe é aquele que está zombando de Cristo, porque ouve a palavra, mas não muda, ouve, mas não se transforma. Quem sabe é aquele que se admira, mas também não se converte. Pai querido, toca no coração dos teus filhos esta noite. Traz o convencimento do Espírito Santo. Se algum traço, Pai, de semelhança encontramos na nossa vida com algum destes grupos, que o Espírito Santo nos revele, para que isto seja cortado da nossa vida, para que esta semelhança seja retirada completamente de nós, para que nós possamos pertencer apenas a este último grupo, de pecadores que reconhecem suas falhas e que precisam de Jesus e que sabem que Tu és o Rei, que Tu és o único que pode nos salvar. Tu
Tu és o único que pode ter misericórdia. Porque se entrarmos no teu reino, não é porque compramos o ingresso, mas é porque o Senhor usou de compaixão para conosco. E nos recebeu, e nos aceitou, e nos acolheu. Fala com meu irmão, com a minha irmã. Toca nos corações, Pai, para que uma mudança seja produzida na nossa vida. Se há qualquer semelhança com esses grupos, que essa mudança aconteça, que o Espírito revele, mesmo que doa, mas para que a gente mude, Pai, para que a gente se conserte e se transforme. Se há alguém aqui seguindo Jesus de longe, traz para perto, Senhor. Traz para perto, como quem sabe já foi um dia, já esteve perto, agora está afastado. Não é esse o lugar que Deus tem para você, é perto de Jesus o teu lugar. Fala com Deus essa noite, examina o teu coração e depois participe da ceia, como diz a palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.